Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bicho Papinho Itinerante. Hoje nós vamos conversar muito sobre hábitos. Eu fico um pouco assim triste, você chega no médico e aí ele fala assim para você: "Você tem que mudar esse hábito", mas ponto. Ele não te conta como, né, aí fica aquela confusão. Agora você imagina eu, na pediatria, chegar para uma mãe e falar assim: "Ó, a partir de hoje, esse hábito aqui de sono, por exemplo, tá todo errado", mas eu não explicar como aquela criança, como que aquela família tem que fazer para aquilo mudar. Pois é, eu sou Denise Brasileiro, pediatra, nutróloga, mãe da Sofia, da Carol e de 2 pets, Adamastor e Madalena. E também eu tenho um marido lindo que eu amo, o Sandrinho. E hoje, gente, eu estou com um convidado muito especial, o Guga. Ei, Guga, seja muito bem-vindo. Obrigado, Denise, obrigado pelo convite. Nós vamos conversar muito, né? Vamos, se deixar, a gente fica falando, né? A última reunião foi longe. Foi longe, foi longe. Eu queria muito que você contasse para gente toda a sua ideia de juntar tecnologia, inteligência artificial para ajudar todo mundo na mudança de hábito. Maravilha. Primeiro, de novo, obrigado pelo convite, Denise. Prazer estar aqui no seu podcast. E a gente que se conhece vai fazer uns 2 meses, né? Quando a gente fez Sim, a sim. nossa primeira reunião. E como que a gente vem ajudando o mundo a criar hábitos mais saudáveis, né? Eu sou CEO e fundador do MyDose. MyDose é uma aplicação, é um ecossistema de bem-estar coletivo, onde quem quer incentivar, quem quer e sabe como incentivar a criação de hábitos saudáveis, pode criar uma comunidade ali dentro para trazer pessoas e incentivar esses hábitos mais saudáveis e criar um business em cima disso, gerando saúde, um negócio de saúde. E hoje, dentro do MyDose, você cria a sua comunidade, você dá o aplicativo para os seus pacientes, para os membros da sua comunidade, seja você um profissional da saúde, um ex-atleta, um atleta, um personal trainer. Essas pessoas criam comunidades para gamificar a experiência de criação de hábitos. Tem uma ciência por trás do MyDose, nossa tese é que é muito mais fácil você criar hábitos em grupo do que você criar hábitos sozinho. Se você for analisar as taxas de desistência de programas de dietas individuais É ou muito grande. de aplicativos até de individuais ali, de programa de emagrecimento ou de melhoria de sono, controle de estresse, as taxas de desistência são muito altas, é coisa de 80%, assim. Então, mas aí quando a gente vai olhar, por exemplo, support groups, clubes de corrida, academias de jiu-jitsu, boxe de crossfit, você já vê que esses números são muito menores de taxa de desistência. E se você for analisar a neuropsicologia por trás da criação de hábitos, você se depara com um estudo do MIT, publicado no Neuroscience Journal, que prova que a gente tem 40% mais chance de criar um hábito quando a gente está em grupo do que quando a gente está sozinho. Então, basicamente, o MyDose a gente coloca todo mundo junto numa comunidade digital, coloca um líder na comunidade para liderar esse movimento e as pessoas criam hábitos de um jeito muito mais fácil. Muito interessante. E isso não é mentira, gente. Vocês estão vendo, tem dados para mostrar que em grupo a gente muda. E tem um grupo, né, que é um grupo muito importante que chama família, né? Depois nós vamos contar isso. Agora eu quero saber mais. O, Muito importante dizer que sim, falaram pra gente, isso daí foi uma história contada, que força de vontade e disciplina são a resposta final para a criação de hábitos. Vai na força do ódio mesmo, né? Fica aqui, a galera fica falando no Instagram. Só que no fim das contas, se a gente for analisar alguns padrões, a gente vai. Vamos olhar. Quando você se deparou pela primeira vez com um hábito ruim, seja tomar uma cerveja, ficar até tarde na balada, você não estava sozinho. Você estava em um contexto social, com família, com amigos, e você teve reforços positivos sociais ali. Agora corta pra você tentar criar um hábito saudável. Você vai pra academia sozinho, vai na força do ódio ali, tá frio, ninguém junto com você, você vai começar uma dieta, você tá comendo ali abobrinha, tá todo mundo comendo sorvete, você não tá em um contexto social. E a gente, como ser humano, como espécie, a gente nunca foi bom em fazer nada sozinho. A gente não é mais rápido, a gente não é mais forte, aliás, a gente é o menos rápido e o menos forte. Então, basicamente, a gente só evoluiu como espécie porque a gente sabe compartilhar, a gente vai na fogueira e compartilha informação. Não foi indo caçar sozinho, não foi indo pra guerra sozinho. Então, mas quando a gente tá falando de hábitos saudáveis, a gente teima em fazer tudo sozinho.
E isso é tão gritante, esse problema, porque hoje o mundo tá doente, Denise. Você sabe melhor do que eu que a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas obesas pelo mundo, mais de 500 milhões de pessoas com ansiedade e depressão, e 74% de todas as mortes no mundo hoje são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, doenças que poderiam ser evitadas com intervenções de estilo de vida. E hoje a gente vê, e eu brinco que eu não sou profissional da saúde, mas eu tenho licença poética para falar de saúde porque eu fui paciente. Então, eu tava com quase 100 quilos, eu tive um burnout absurdo quando eu tava no auge da minha carreira, em 2021 ali. Minha empresa tinha saído na Forbes, a gente tinha captado 20 milhões, com o maior fundo de investimento do mundo. Eu tinha virado TED Talker, né? Fiz meu primeiro TED, que era o sonho da minha vida, só que foi o momento que eu tava mais odiando a minha vida. Porque eu tava com os meus hábitos completamente degringolados, minha saúde mental e física completamente debilitadas, e daí eu larguei tudo, vendi tudo e fui tirar um ano sabático. E nesse ano sabático eu passei por quase 30 países, era 1 ano, acabou virando 2 anos e pouco, e no meio da Noruega, estudando Daniel Amen, né, Change Your Brain, Change Your Life. Na Noruega? Na Noruega, em Oslo, lendo, e eu descobri os 4 neurotransmissores da felicidade: dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina, e daí DOSE, dose, my dose. E daí eu falei, já liguei as coisas, falei, cara, todo mundo precisa liberar a dose, eu já trabalho com tecnologia, minha missão vai ser criar uma aplicação para as pessoas estimularem esses neurotransmissores. Eu tinha descoberto algumas atividades que podiam estimular, seja fazer uma atividade física para estimular a endorfina, seja por exemplo, tomar um sol para regular a sua dopamina, né? Tomar um sol no olho. Então, eu comecei a fazer esses protocolos de saúde de mim e falei, cara, o mundo precisa saber disso. E me mudei para Califórnia para lançar o MyDose. Nós somos uma empresa americana, abrimos em Delaware, na verdade, a gente incorporou em Delaware e fui para Califórnia. Lançamos o aplicativo na Apple Store em março de 2024. Em setembro de 2024, a gente fica em primeiro da Apple Store como o aplicativo mais baixado do Brasil. Isso eu morando na Califórnia, na frente do Strava aqui do Brasil, na frente do Gympass, na frente de todo mundo. E daí eu morando na Califórnia, eu falei, caramba, não tem como. Eu preciso, né? Não só eu, né? Tive esse enlightenment, mas meus investidores e advisors, a gente conversou e eles falaram, cara, Guga, vai para sua atração. Vai para onde está a sua atração. Sua atração está no Brasil. Fica no Brasil, foca em crescer e chegar em alguns milestones, algumas metas que a gente tem aqui, e daí depois você volta para os Estados Unidos, porque a gente a tese da empresa é uma tese global. Esse problema não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Tá? E ontem, você acredita que teve um encontro que está tendo lá na Organização Mundial de Saúde, na Suíça, e eles não cadastraram, eles colocaram a obesidade como um fator de risco e não uma doença crônica. A gente está indignado, não tem condição, gente. Eu não sabia disso. Isso foi tudo ontem que eu vi um colega que está lá colocando isso, ele indignado, colocou como um fator de risco. Meu Deus. E eu estou participando, nesses dias, foi quinta, sexta e sábado, do Congresso Brasileiro de Nutrologia, da ABRAM. E ontem foi quase que o dia todo colocando isso, como que o impacto em todos os sentidos, não só de mortalidade, né, mas das comorbidades, esse atrapalhar você ter uma vida feliz, né, das doenças crônicas, e que o estilo de vida é o tratamento mais eficaz. Tudo bem que tem medicamento, sim, mas não adianta só o medicamento se não tiver essa mudança de hábito. A medicina do estilo de vida é a base para tudo que a gente faz no MyDose, né? Então, os 6 pilares da medicina do estilo de vida, eles clusterizam, são as categorias do aplicativo. Então, por exemplo, uma comunidade de nutrição, de um nutricionista, ela entra em nutrição. Uma comunidade de um atleta, às vezes, entra em atividade física. Uma comunidade de um endocrinologista que é focado mais em sono, ele entra no sono. Ou tem vários psicólogos que têm comunidades de controle de estresse e depressão. Então, hoje, é muito importante entender que a gente tem a solução. Eu falo, né, isso daí até muito tem a ver com o nome do MyDose, que é a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? Então, hoje o que fica muito claro pra gente é o que você pode fazer para se manter bem, para se manter no controle. Qual é a atividade? Porque tem atividades. Fazer uma corrida, não gosto de correr. Então vou fazer uma sauna. Não tem uma sauna. Eu vou entrar na banheira de gelo, não gosto de frio. Cara, você tem 30 coisas para escolher.
para você se regular esses neurotransmissores que são responsáveis por quase todas as sensações de bem-estar que a gente tem. Dopamina é motivação, oxitocina é conexão, serotonina é regulação de humor e a endorfina é energia. A endorfina é o nosso pain reliever, né? A nossa morfina natural. Então, se a gente souber qual atividade estimula a produção de cada um deles, a gente pode começar a fazer elas, colocá-las na nossa rotina. Só que se a gente tenta fazer isso sozinho, e a gente tentou, as pessoas se perdem no caminho e elas desistem. Por quê? Porque, de novo, a gente não foi feito para fazer nada sozinho. Nós não somos seres solitários ali, lobo solitário. Aliás, quem era lobo solitário lá atrás, na idade, sei lá, na idade das cavernas, morria. A seleção natural tirou, e a seleção natural tem muito a ver com as pessoas que estavam em grupo ali. Então, no fim das contas, a gente precisa estar em grupo. E tem outro dado que é gritante. Eu falei agora, eu fiz o meu segundo TEDx agora no TED Wellness, até foi bem legal, foi com a Roberta Musi, foi bem voltado ao wellness. E eu falei muito sobre uma descoberta que foi sensacional, que a gente conseguiu entender que você consegue ativar esses neurotransmissores com algumas atividades que você faz. Só que, se você faz essas atividades em grupo, você aumenta muito a produção deles. Tem um estudo que foi feito ali na Universidade de Oxford, que eles pegaram pessoas e dividiram um grupo de pessoas. Algumas estavam rindo sozinhas numa sala, eles ficavam sozinhas e davam risada. E outras, como elas estavam rindo junto. As pessoas que estavam rindo junto estimularam 50% a mais de endorfina do que as pessoas que estavam rindo sozinhas. Então, isso mostra que não só a gente tem como retomar o controle da nossa vida com as atividades que a gente faz, mas se a gente se colocar num grupo que também está fazendo essas atividades, fica muito mais fácil. E os estudos científicos, a ciência do nosso cérebro prova isso. Entendeu? Muito legal, né? Não é coisa da nossa cabeça, não. Tem muita gente estudando isso e falando, Sim. né? E olha que legal, eu tenho uma menina de 16 anos, a Sofia, ela sempre foi muito assim, ela ama atividade física, essas coisas. Então, a turminha dela, o programa preferido deles no final de semana é fazer corrida juntos. Aí eles vão para cada lugar diferente em Belo Horizonte, faz a corrida e depois senta para tomar um café, senta para... Então, olha que coisa, é tudo voltado para esse conjunto, mas de um jeito legal, né? Assim, que traz saúde, né? E outra coisa que você falou aí que me chamou atenção é o seguinte: em 2023, eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos. E eu tive tanta sorte que o meu mestrado foi em gestão de saúde. Só que no meu mestrado, eles traziam todas essas mudanças que estavam acontecendo dentro da medicina, das áreas médicas, para a gente incorporar as tecnologias. E aí já se falava muito disso, que a gente tem que trazer a tecnologia para o nosso lado, a gente como profissional. Então, não ficar assim, não, o menino pode pegar celular, não é isso, não pode mesmo, estou falando. Nas idades certas, então a partir de 12 anos, olha que interessante esse adolescente de 12 anos estar na comunidade que ele vai trabalhar saúde. Então, no lugar dele ficar lá assistindo os vídeos que não tem nada a ver, ele vai estar querendo colocar coisas e ler saúde, né? Sim, Isso e é a gente muito tem legal. dados, que legal que você falou isso, Denis, porque a gente tem um dado agora que a gente lançou dentro do MyDose, os líderes de comunidades, eles usam a nossa inteligência artificial para duas coisas, para monitorar em tempo real o progresso do paciente, do membro da comunidade, e para comunicar, para automatizar a comunicação com ele. Então, a pessoa sempre se sente vista quando ela está fazendo alguma atividade ou quando ela não está fazendo também. E hoje a gente conseguiu ver que a gente aumentou 78% as interações dentro das comunidades só utilizando esses gatilhos de inteligência artificial, que a inteligência artificial vai comentando, você vai fazendo um comentário meio brincalhão com você ali e tal, e as pessoas estão se engajando muito. Ou seja, 78% mais tempo das pessoas cuidando da própria vida do que cuidando da vida dos outros no Instagram. Cuidando da própria vida. Sabe? Então eu falei isso pro meu time, o time falou, caramba, é verdade. A gente aumentando cada interação que a gente aumenta dentro do MyDose, quanto maior tempo que a gente coloca as pessoas dentro dos protocolos de saúde cuidando da própria vida, é tempo que a gente está tirando delas ficarem gastando em outras coisas que não geram nada ou até, sabe, são ruins para elas. Então, que não vão gerar nada, né, de evolução e muitas delas que vão prejudicar elas. Então, a gente consegue ver, e isso é maravilhoso, acho que dá para entender que o MyDose ele foi criado por causa de um propósito, né? Ele foi criado porque eu passei por isso. E eu, basicamente,
olhei e falei, cara, vou criar minha missão, dar um jeito que as pessoas não passem pelo que eu passei. E hoje a gente consegue ver que isso está acontecendo em escala. Tem mais de 100 mil pessoas usando o My12 hoje. Hoje a gente tem mais de 1.000 comunidades ativas de líderes de bem-estar e saúde, como eu disse, que são desde profissionais da saúde, médicos como você, nutricionistas, psicólogos, também ex-atletas, creators, pessoas que foram atletas profissionais ou foram atletas amadores a vida inteira que podem passar uma dieta. Você quer começar a correr? Você quer começar a dormir melhor? Olha o que eu fiz quando eu era um atleta de alta performance. Olha o que eu aplico aqui nos meus pacientes. Então você consegue incentivar e dar o processo para as pessoas, porque é muito difícil. Isso foi o que a gente entendeu, na verdade, que foi a mudança de um aplicativo para você liberar a sua dose sozinho ali, para um aplicativo de comunidades para você fazer isso em grupo. Porque a gente entendeu o quê? A gente fez uma engenharia reversa do Alcoólicos Anônimos, que é o maior grupo de mudança de hábitos do mundo, que tem quase 100 anos aí, lá desde 1900 e bolinha ali, eles criaram. O Alcoólicos Anônimos tem muito mais... As taxas deles são absurdas, das pessoas que param de beber e que continuam sem parar de beber contra qualquer outro, seja remédio e tal. Os dados deles são muito maiores. E o que a gente fez? A gente entendeu quais são os 4 pilares do Alcoólicos Anônimos. Os 4 pilares são exemplos, comunidade, processos e rewards, né? Recompensas. Exemplos. Os exemplos do Alcoólicos Anônimos são os sponsors. São pessoas que já passaram pelo que você está passando, já foram alcoólatras e tal, que se curaram e eles vão apadrinhar você. Então, e eles vão cuidar de você. Você pode ligar para eles sempre que você tiver uma dúvida. Eles conversam com você sempre, toda semana, tal. Então, você tem um exemplo ali. Para o My12, é o profissional da saúde. É o líder de bem-estar e saúde, que tem o conhecimento também para te guiar, não para parar de beber, mas para começar a correr, mas para perder peso, para dormir melhor. E, depois disso, colocando numa comunidade. As pessoas se encontram e têm rituais que todo dia, toda semana, elas vão numa igreja, todo mundo entra, fala... Eles têm um jargão que todo mundo se identifica e tem familiaridade, que é Gustavo, alcoólatra, e daí você fala o que você está passando, todo mundo vai lá e te dá um suporte, então você tem a comunidade te suportando no meio do caminho. Além disso, você tem um processo claro. Qual é o processo do Alcoólicos Anônimos? Os 12 passos para você parar de beber. E é muito claro que você tem que seguir esses passos. E o ser humano precisa de, né? Ele precisa de liderança e essas estratégias bem definidas, né? Clareza, tem que estar claro. Clareza. Tem que estar claro. Porque, a pessoa já está perdida. A pessoa está tentando melhorar a vida, ela não sabe. Você ainda vai falar, descobre aí qual que é o passo a passo. Não, esse é o passo a passo. E mais do que isso, por exemplo, quais são os passos da Denise para você ser um adolescente que não tem, sabe, depressão porque tá comendo Doritos o dia inteiro e Coca-Cola e dormindo 4 horas por noite, sabe? Então, qual que é o protocolo para você fazer isso? Você sabe fazer isso, você pode passar esse protocolo. E tudo baseado em rewards, tudo baseado em recompensas. No Alcoólicos Anônimos, cada passo que você atinge, você ganha uma moedinha. E essa moedinha vira um token, que mostra, cara, consegui. E se você tem isso, você ativa o sistema de recompensa do cérebro da pessoa, você ativa e faz ela ver valor naquilo. Ela conquistou algo tangível, que é a moedinha. No caso do My12, são os pontos que você vai ganhando ali dentro do desafio, os seus hits, e deve ter o número de hits. Basicamente é a mesma coisa. O que o Alcoólicos Anônimos faz para você largar o álcool, o My12 faz para você adquirir qualquer hábito que você quiser saudável na sua vida, te conectando com a comunidade certa, com o líder certo, te dando um processo certo e gamificando essa experiência. Então o My12 é uma plataforma de comunidades gamificadas com inteligência artificial para ajudar as pessoas a retomarem o controle da vida delas, criando hábitos saudáveis. E é isso. Fantástico, fantástico. E o universo vai te devolver em dobro, porque quando a gente tem esse propósito tão lindo para ajudar as outras pessoas, de trazer saúde, né, trazer só bem-estar. E eu quero te contar uma coisa. O ano passado, eu estava muito incomodada, porque na nutrologia pediátrica, que é a minha área principal de atuação, envolve sempre mudanças de hábitos. E os resultados muito baixos. Inclusive, muitos colegas falam assim, não trabalho com obesidade, porque não adianta, o menino vai emagrecer, o menino vai começar a comer bem, assim. Eu falei, gente, mas a gente precisa acreditar no ser humano. Como assim você vai largar Desistir as minhas das pessoas? crianças? Você vai desistir das pessoas?
E aí eu fui tendo ideias, eu gosto muito de sempre, 2 vezes por ano eu vou em congressos fora, e aí quando eu tenho oportunidade eu quero visitar os serviços para ver coisas novas, e eu tive ideia de fazer os programas de acompanhamento e gerenciamento do estilo de vida, tanto de crianças e adolescentes. E aí, quando, né, vocês me explicaram dessa comunidade, eu achei interessante, porque eu preciso fazer um monitoramento se eles estão cumprindo as metas, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, agora eu vou usar a tecnologia através do MyDose, da comunidade que eu criei dentro do MyDose, que nós já vamos contar dela, para monitorar isso e trazer um resultado muito maior, porque é isso que você falou, comunidade, né? Os adolescentes vão ficar super empolgados e eu tenho certeza que isso vai melhorar mais ainda os meus resultados dos programas. Sem dúvida. As pessoas vão se sentir vistas a todo momento. E quando você dá a ferramenta e você dá um processo claro, e você fala, pô, usando isso aqui eu vou poder te ajudar mais, eu vou estar 100%, 24/7 do seu lado, monitorando seu progresso. Quando você falhar, eu vou estar lá. Quando você fizer direitinho, eu vou estar lá. E você vai estar recebendo mensagens minhas te lembrando das coisas. E a gente usa a tecnologia para fight back tecnologia que está roubando o nosso controle. Com comida ultraprocessada, com rede social, com pornografia, com todas essas coisas. Se a gente não usar a tecnologia para lutar contra essas coisas que ficam roubando a nossa saúde, a gente vai perder essa batalha. Porque tem muito mais stressors hoje no mundo do que protocolos de saúde para tirar a gente dali. Então, fiquei muito feliz quando você me trouxe a ideia do mais voltada para adolescentes, para você ser pediatra, para crianças. Eu falei, eu até te contei que no começo do MyDose, eu estava na concepção, eu até tinha tido a ideia do MyDose Kids, porque o nosso propósito no MyDose é ajudar as pessoas a retomarem o controle da vida delas, retomarem o controle da saúde delas. Mas e se você não perdeu o controle, Pois sabe? é, você vai fazer muito melhor tudo quando tudo começa do jeito certo. Exato, né? A minha premissa com esse propósito, que é o Take Back Control, retome o controle, é pessoa já entendendo que todo mundo já perdeu o controle. E, na verdade, não. As crianças, claro, muitas delas já estão perdendo o controle de Sim. bebê, assim, que o pai já bota no tablet ali, um monte de coisa, aí é difícil. Mas aí você pode falar muito mais do que eu, porque eu não sou médico, pelo amor de Deus. Mas hoje a gente vê que se a gente conseguir mostrar para as crianças, e eu gosto muito do que você falou da geração Z, porque a geração Z está impulsionando isso muito, sua filha e tal. Se a gente conseguir mostrar para essas crianças que o cool hoje não é mais fumar, beber, ficar Não até é. tarde na balada, sair na porrada na balada, que foi o que eu nasci falando para mim que esse era o cool. Eu tenho 32 anos. Falaram para mim que o mais legal era ser o cara que ia mal no colégio, saía na porrada, bebia, fumava, sabe? Era o bad boy. Hoje em dia não. Hoje em dia é o cara legal pra caramba. Ali é o cara que treina, é o cara que não bebe, é o cara que monta running clubs aí com os amigos tal. Então, no fim das contas, e eu acho maravilhoso que isso está acontecendo, porque acho que a geração Z viu muito dos millennials tendo burnout, tendo, sabe, achando que o negócio é sucesso. Deixa eu ganhar dinheiro, que, pô, ganhei dinheiro, vou Resolve tudo, resolvi né? minha vida e tal. E, cara, não só eu, mas um monte de gente que eu conheço, quando ganhou dinheiro, foi o momento que tava mais odiando a vida porque no fim das contas não é sobre o dinheiro, é o que você tem que fazer, é o que você tá negligenciando para conseguir esse dinheiro. Eu acho que burnout não vem de você trabalhar demais. Eu acho que burnout vem de você negligenciar as coisas que você gosta de fazer por causa do trabalho. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Então, não negligencie as coisas. Hoje, eu não tô mais morando aqui em São Paulo, né? Depois do sabático, eu me mudei ali pra Florianópolis, tô morando lá da praia, ali em Jurerê. Então, eu falo pra você o quê? Quando eu tô tendo um dia ruim, eu saio correndo, sem camisa e descalço, pulo no mar, volto pra casa, tomo uma ducha, em 12 minutos eu tô na próxima call. O ground. Faço grounding, pulo no mar, volto, ainda dou uma corridinha no meio disso, faço 3 protocolos de saúde rápidos, tô tendo um dia difícil, nossa, tá dando um problema, acabou, já me organizei, já tô, sabe, regulado. Então, o lugar que você mora é tão importante. Olha aqui, quando eu falo, eu acho que às vezes alguns pacientes, algumas famílias, eles ficam um pouco decepcionados quando eles vão na minha consulta. Por quê? Eles chegam lá achando que eles vão receber um cardápio
e mais um monte de prescrição, ou de vitamina, ou de algum remédio, alguma coisa. E o meu primeiro contato não é esse, eu preciso organizar a casa. E aí uma das coisas que eu falo demais, que eu falo que é uma coisa para mim que eu não abro mão, é que toda criança, todo adolescente lá que eu vou cuidar, ele tem que acordar e ele tem que ter contato com a claridade logo a hora que ele acordar. E aí eu explico tudo isso que você falou, tanto que libera as coisas boas e dá essa toda organização para a nossa cronologia, né, o nosso ritmo biológico, Uhum. e isso faz todo sentido. Aí o povo fica me olhando assim, essa médica é doida, né? Ela é doida, né? Falei, gente do céu, nós temos que fazer o básico bem feito, porque senão não adianta nada chique, nada caro que não vai resolver, né? Sim. E o remédio tá na gente, O né? remédio está na gente. É, então assim, a música, né, eu gosto muito de música também. O que que a música traz de saúde, né? Eu No preciso mostrar isso aqui. Eu tenho todo dia. Eu tenho essa atividade no Mindose. Eu tenho Aham. essa playlist que chama O Melhor Dia da Minha Vida. Eu acordo Ah, todos os gente! dias eu ancoro o melhor dia da minha vida. E daí todo dia eu acordo todo dia Gente! com essa música, Banana Pancakes do Jack Johnson. Todo É dia. Ai, meu mesmo! amor. Faz muita diferença, Todo dia não, gente. eu Música. acordo, eu ainda tô grog assim, eu já boto Você já essa coloca. música e daí a minha e a playlist ela vai aumentando o BPM, ela vai aumentando o ritmo. Então Ah, eu começo com uma bem devagarzinha assim, depois já tá em uma mais legal assim, que é quando eu tô começando a trabalhar, ou quando eu vou sair pra correr. Então ela vai seguindo o ritmo do meu cérebro. E eu, putz, é oh, muito bom, porque eu acordo calmo ali, eu não acordo e já saio pegando o celular, eu pego, boto a playlist assim, deixo, largo ali, vou tomar, eu tomo um shotzinho matinal que eu uso, que eu tomo aquele Nutri Greens, que é muito bom. Tô fazendo jabá ah, mesmo, é. ninguém tá me pagando, tá? Não tô ninguém tá me pagando, mas é porque eu gosto muito. Ai, que legal. É do esse CEO do iFood. Ele saiu do iFood, ele tava burnoutado também, aquela história que todo mundo, né? Todo É. mundo. E daí criou o Nutri Greens e até conheço bem eles, estão no Mastermind que eu tô também ali em Florianópolis. E, pô, eu tomo isso, que tem 57 frutas e vegetais Que bioativos, tal, é bem legal. legal, chama Nutri Greens. Daí eu tomo com 10 gramas de creatina, porque né, eu aumentei a dosagem de creatina, porque creatina é muito bom para cognição também. Sim. 5 gramas é bom para o corpo, tal, É. 10 até 20 gramas assim já começa a ser muito bom para cognição, osso, tal. Então eu tô tomando todo dia de manhã esse shotzinho e depois dou um tempinho, tal, tomo meu café ali, tal e começo meu dia. Então todos os dias eu faço isso, eu tento ter uma rotina de acordar sempre no mesmo horário, fazer sempre a mesma coisa, comer sempre a mesma coisa, porque o nosso cérebro gosta de rotina. A gente gasta muita energia com coisas novas. Então, até, por exemplo, tô viajando aqui, hoje eu vou fazer a palestra no COB, tal, ontem à noite já comemos à noite, pô, era 11 da noite, a gente tava jantando, então, cara, a gente janta antes, 9 e É. pouco, 10 da noite a gente tá deitado na cama. Então, por quê? Porque assim é o meu lugar de potência. Eu sei que eu vou conseguir ter energia nos momentos certos que eu preciso ter se eu fizer minha rotina certinha. Se eu não fizer, eu sei como, e eu sei o meu, quem sou eu sem a minha rotina. Não sou um cara que sou muito menos admirável do que eu deveria ser, porque basicamente eu acho que admiração, eu acho que é o principal, a coisa mais importante que você pode sentir por uma pessoa ou por você mesmo. Se você não tá se admirando, cara, quem que vai? Quem que vai admirar você? É impossível, você não é passível de admiração. Então, se você não se controla, você quer controlar o quê? Se não controlar a sua É. rotina, se você não controlar o seu trabalho, se você não controlar a forma que você fala com a sua esposa, com seus filhos, você vai controlar o quê, cara? Sabe? Ah, quero uma empresa de 100 milhões. Cara, primeiro melhora a sua relação com a sua família, sabe? Então, a gente fica, e eu me coloco nisso. Eu fui o cara que meu sonho eu conquistei eles pra descobrir que isso daí era só o que falaram pra mim, que isso era o legal. Mas eu não me senti completo quando eu fiz o TED ali. Claro que eu tenho orgulho, porque eu sempre quis. Claro que eu tenho orgulho da gente ter saído na Forbes, tal, ter captado com o SoftBank. Eu tenho orgulho disso. Só que isso não vai, no fim das contas, fazer eu me É. sentir bem, me dar bem-estar. É uma máquina. Se você não jogar os impulsos certos todos Muito os bonito. dias, ela dá ruim a máquina. É isso. E você vai ficar assustado. Estava acompanhando uma criança muito obesa, com 9 anos, já quase oitenta e Nossa. nove quilos. Uma menina linda, 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 assim, querendo melhorar. Só que nesses acompanhamentos eu preciso ter muitas reuniões com a família sozinha.
para eu discutir Uhum. com elas, até assim para ter esse feedback da família, né? O que, que eles estão percebendo que está mais difícil, enfim. Aí um pai sempre desmarcando com a mãe, tudo, sei o que. Aí eu liguei para ele, falei assim, meu senhor, mas eu preciso. Eu já te expliquei como é que funciona o programa. Ele falou assim, sabia que eu sou um mega empresário, eu tenho 4 empresas, eu não tenho tempo para isso. O que ele tava falando é, eu não tenho tempo pro meu filho. É. Exatamente isso. Não, ele, em outras palavras, ele acabou de falar isso. Porque, cara, que... Você pensa bem, o médico te liga para poder. E eu facilito tudo. Vamos fazer online. Que horas você quer? 8 horas da noite, 9 horas, porque eu preciso Sim, sim, sim. disso. Não, não tem tempo, porque eu sou mega empresária, eu tenho 4 empresas. Falei, então tá, então eu estou entendendo que realmente não tem como continuar esse programa, porque aí eu fico sofrendo, né? Porque eu não vou ver resultado. Sim. É muito triste. Aí a nossa primeira comunidade é a nossa família, né? Hum. A nossa primeira comunidade é a nossa família. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Imagina que você não escolheu aquela família, você nasceu naquela família e é muito, muito claro, e isso você não precisa ir muito longe, que os vícios e traumas e tudo que aquela família tem, cara, muito vai ser passado para você. Sim. E, no fim das contas, se você não entender exatamente ali como que eu consigo influenciar o meu marido, o meu filho, a ter uma vida mais saudável também. Porque a gente tem, e daí você sabe muito melhor do que eu, a gente tem um negócio chamado neurônio espelho no nosso Neurônio cérebro. espelho. O neurônio espelho basicamente facilita, faz a gente espelhar as ações de outras pessoas, e quando a gente faz isso, a gente gasta menos energia. A gente gasta menos energia porque a gente está conseguindo espelhar, a gente não precisa imaginar como fazer, a gente está espelhando os outros. Por isso que correr em grupo é muito mais fácil, porque você está espelhando o movimento da pessoa, né? Você gasta muito menos energia. Beleza. Se isso existe, isso é uma realidade, existe o espelhamento. Você tá numa casa onde todo mundo bebe, fuma, xinga, briga, usa droga. Não tem como. A chance de você não ser uma pessoa assim é muito, 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 muito pequena. E se você é um pai, uma mãe que faz isso, que bebe todo dia, fuma todo dia, cara, briga, fica brigando na frente dos seus filhos, tenha certeza que você tá programando ele para ser exatamente assim. Então, quando ele começar a brigar com você, quando ele começar a beber, quando ele começar a fumar, você não pode ficar bravo com ele. É culpa sua. Você tá dando exemplo. E por isso que a gente fala muito sobre no My 12 que o primeiro pilar é exemplo, que nem no Alcoólicos Anônimos. É o líder. Se não tem o líder, se o líder é fraco, a comunidade é fraca. E quem que é o líder? É o pai, é a mãe na família. Se o líder é fraco, a comunidade é fraca, a família é fraca. E mais do que isso, que é muito perigoso, a próxima geração vai ser mais fraca, e a outra próxima geração vai ser mais fraca, e a próxima geração dela. Então, você ser uma pessoa que não se controla, que não tem as rédeas da sua própria vida, não é um problema só para você. Todo mundo que tá do seu lado tá sendo afetado. E você, ainda mais se você for uma pessoa mais carismática assim, algumas pessoas vão começar a espelhar muito dos seus comportamentos. E você é sim responsável pelo que você passa para os outros. Ah, mas, pô, tô vivendo a minha vida. Cara, você não é um ser sozinho. Vai pro meio do mato sozinho, então, se você não quer viver em sociedade. A gente tá numa sociedade, a gente precisa que as pessoas queiram o bem comum das pessoas, de todo mundo. Se você, cara, é um problema para você mesmo, você não sabe lidar bem com você, muda, procura ajuda. Dá um jeito, porque você não tá só se jogando para baixo. Você tá jogando todo mundo para baixo junto com você. Primeiro a sua família, que é a primeira comunidade que você teve, daí as pessoas do trabalho que gostam de você vão começar a ir para baixo, daí as pessoas, seus amigos ali do futebol, vão começar a cair para baixo também, porque você tá levando todo mundo para baixo. Você tá sendo um câncer e você nem sabe, sabe? E tem como isso mudar. Juro que tem saída. Tem saída. E o remédio tá na gente. A gente consegue se reprogramar, tomando cuidado com as nossas ações, vendo o que a gente coloca pra dentro do nosso corpo, como a gente come, como a gente dorme. São poucas coisas que a gente controla na nossa vida. A gente não controla se a Ucrânia, ou não sei o que, de Israel tal. Eu não faço ideia, eu não controlo isso. Isso é o macroambiente. O que é o microambiente? Que é o que eu controlo. São tão poucas coisas. As pessoas que eu tô perto, a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou comer, o que eu vou comer, se eu vou beber, não vou beber, se eu vou viajar, não vou viajar, se eu vou trabalhar, não vou trabalhar.
Acho que não fecha uma mão nas coisas que eu controlo. Então foca só nelas. A gente tá tentando focar em 46 mil coisas que a gente não controla, daí todo mundo tá ansioso, com depressão, um monte de coisa, porque não consegue focar, sabe? E não tô falando que é fácil, só tô falando que dá. Dá para fazer. E aí, quando a gente começa com a criança, dá mais, porque ela já foi moldada, né? Ela já experimenta tudo assim. E a neuroplasticidade de uma criança, a gente sabe que é muito melhor para você aprender qualquer coisa do que quando você tá mais velho. Então, você vai falar, uma criança, pensa, tenta aprender a falar inglês agora. Agora vai falar com um amigo que nasceu e já aprendeu a falar inglês de criança. O cara fala perfeito, ele nem se esforçou nada. Eu fui aprender a falar inglês com 24 anos. Eu não tinha tido, né, como fazer inglês antes, quando eu era mais novo. Eu fui com 24 anos, peguei, me endividei, fui pro Canadá, fiz um empréstimo, fui pro Canadá, fiquei lá 2 meses e pouco, aprendendo a falar inglês e me envolvi lá num curso e tal. Cara, e ali foi horrível, foi traumático, porque eu entrei lá, fui para um outro país e eu achava que com os cursinhos YouTube que eu tinha feito, eu ia falar, não falava nada, eu ficava apontando para as coisas para comer, sabe? Horrível, horrível. Eu fui aprender a falar inglês mesmo, fluente, que realmente hoje, né, faço palestra e tal, foi morando nos Estados Unidos e ficando lá e durante o sabático também, conhecendo muita gente, né, na Europa e tal, e falando inglês, foi só quando eu me coloquei ali. E daí entrou na minha cabeça. E ainda falo, não entrou do jeito que tinha que quando se eu fosse criança, ia ser muito mais fácil. Ia ser muito mais fácil. Então, imagina se você hoje, você é um pai, cara, puta, pega 10 anos, os próximos 10 anos eu não quero fazer, eu quero voltar, sei lá, ir pra balada, beber o caramba. Espera 10 anos do seu filho, pelo menos, sei lá. Espera uns 10, 15 anos dele, daí você faz isso, sabe? Daí espera uns 10, 15 anos pra ele poder, a neuroplasticidade dele, ele aprender as coisas certas, ele aprender as línguas, ele aprender que usar droga, beber, dormir tarde, ficar, sabe, reclamando da vida não é bom pra saúde. Quando ele entender isso e ele já tiver uns 15 anos e ele já puder tocar, cara, faz o que quiser, você não precisa mais ser um exemplo pra ele, às vezes. Claro, melhor é ser se você pudesse ser um exemplo sempre, mas de verdade, na época de criança, você tem que tomar um cuidado absurdo, porque não tem nem o que falar, isso psicanálise, todo mundo fala. E a criança é uma esponja, né? Ela não aprende com o que você está falando com ela aprende com o que você está fazendo, igual você falou. Não adianta. Não tem como. Neurônio espelho de novo. Não tem como. E aí, como que eu criei minha comunidade dentro do Mais Doce? Chama Together for You. Então, é a criança com a família. Porque eu entendi que eu tenho que começar pela família. E aí a família vai conseguir essa questão da instalação dos hábitos com a criança. Sem dúvida. E quando você vai ver algo muito, muito, sabe, que vai te dar mais propósito ainda no que você faz, quando você vê que por a gente colocar a tecnologia na mão da criança, os pais vão começar a querer usar também. E eles vão querer entender como eles podem ter protocolos para eles mesmos serem pais melhores, irmãos melhores, e tios melhores, e avós melhores. E nisso a gente já tem 50 pessoas. E daí a gente fala de vizinhos melhores. E daí a gente fala isso gera uma PG, né, uma projeção geométrica, um network effects. Então, o que eu mais quero hoje é fazer com que todo mundo queira falar para todo mundo isso, falar sobre a dose. Contem para as pessoas sobre a dose. Sim. Contem para as pessoas que a gente pode recuperar o controle, que o controle está em nós, que não é fácil, que não, se você tem algum trauma, se você já tem algum vício, alguma coisa, vai ser difícil, mas junto fica mais fácil. Quer largar um hábito? Aliás, muito importante falar isso, você não larga um hábito, você angula um hábito. Então, hábitos angulares são hábitos que fazem você largar um outro. Você não para de fumar, você começa a correr. Então, você não para de comer chocolate. Você começa a comer verde. Você começa, entendeu? Você fala, você não precisa parar, porque é muito, o cérebro, ele fica muito, muito deprimido, muito triste quando você só não dá alguma coisa pra ele. Se você angular isso e mudar, e eu não sou neurocientista, não sou nada disso, sou empresário, mas fui o paciente. E o ponto é, aqui se a gente entender que eu consigo pegar e falar, dá pra largar esse vício ruim ou adquirir um hábito melhor, mas eu preciso angular esse outro hábito que eu tenho, eu preciso, basicamente, quer parar de fumar? Entra no jiu-jitsu.
Vão te bater tanto por você não conseguir respirar ali que você vai querer parar de fumar. Você não vai conseguir respirar na hora que você for fazer a luta e você vai querer parar de fumar, porque você vai querer parar de apanhar todo dia e você vai querer começar a fazer um treino direito. Ou começa a correr, você vai ver que você não vai correr 2 km, você vai parar, vai começar a passar mal e você vai ver a criancinha do seu lado que vai correr 100 km e você vai falar, caramba. E daí você vai falar, pô, vou largar. Então, tenta achar uma forma de se controlar mudando de ambiente. Entra num clube de corrida, entra numa academia de jiu-jitsu, entra num box de crossfit. Ah, Guga, eu não gosto dessas coisas. Cara, vem entrar num clube de natação, faz o que você quiser, mas retoma o controle. E retoma o controle participando da comunidade que pode te ajudar a fazer isso. De novo, a gente nunca foi o mais forte, nunca foi o mais rápido, a gente só evoluiu porque a gente sabe dividir, a gente sabe ir na fogueira, dividir informação, alimento, e ir caçar junto, e ir pra guerra junto. É o único jeito. Então, na hora de cuidar da nossa saúde, a gente deveria estar indo junto também. A gente não precisa de mais disciplina, a gente precisa de mais companhia. A gente não precisa de mais disciplina, a gente precisa de companhia. Nossa, gente, que chique. Ah, que pena que o tempo acabou. Sem Quer problema. dar um último recadinho? Pô, primeiro, muito obrigado pelo convite, Denise. Que legal que a gente conseguiu fazer isso. Hoje eu tô representando o My 12 no desafio do COB. Tô indo ali na Que chique, na estamos final. torcendo. Somos 10, um dos 10 finalistas ali. Na semana passada a gente já foi finalista e ganhamos o prêmio ali do Desafio São Paulo de Empreendedorismo. Estamos indo para Que Dubai, para Munique. chique. Então, eu tô numa fase que eu tô muito, muito, muito feliz com o My 12 e eu sei que a gente tá só no começo. E a minha felicidade não é nem por causa desses prêmios e, cara, tudo que a gente tá crescendo como empresa, faturando, não é nem isso. É que eu tô vendo Paquetando vidas. eu tô vendo que a gente vai, se a gente continuar com a mesma energia e trazendo pessoas como você para liderarem movimentos, a gente vai começar a resolver esse problema. A minha missão é entender quando o My 12 de fato tiver o que ele vai, quando o My 12 vai atingir a missão dele, é quando eu entender que pelos metadados dos países, por exemplo, quando o My 12 entrou nos Estados Unidos, a taxa de depressão estava assim, de obesidade estava assim. Agora, depois do My 12 entrar, elas começaram a cair pela primeira vez na humanidade, na história da humanidade. E é isso que eu quero chegar. Eu quero que, quando a gente tiver... O que é sucesso para o My 12? É a gente diminuir essas taxas de obesidade, depressão, ansiedade, doenças crônicas. É isso que eu quero chegar. E a gente vai conseguir chegar a isso. Porque se alguém precisa resolver esse problema. Porque se a gente não resolver esse problema, a gente vai viver um período muito dark da nossa sociedade, onde meus filhos, seus filhos, nossos netos vão ser viciados em tela, rede social, comida ultraprocessada, pornografia, e eu não quero viver um futuro assim. Eu também não. Obrigado, Denise. Obrigado demais. Eu tenho certeza que você amou e aprendeu demais. E eu quero te pedir para você compartilhar com uma pessoa, porque isso vai ajudar. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo. Tchau, gente.